abrindo oficialmente, né, esse nosso encontro, grata pela presença. Que bom que vocês ouviram aí esse chamado, né, que eu quis compartilhar um pouco dessa semana, assim, que eu estou intensificando muito as práticas, né, assim, então, tanto na parte da manhã, fazendo as práticas, a meditação, o yoga, quanto em alguns outros momentos na parte da tarde, mas mantendo muito intenso a questão dos mantras, né, que a gente estudou. Então, a gente tem mais um encontro aí essa semana com aquela meditação que nós falamos, e aí para poder desenvolver um lugar de sadhana, de prática, para que nessa semana que vem, que é aniversário de Shri Aurobindo, a gente esteja com o canal mais afinado, assim, né, para poder celebrar esse aniversário mesmo, né. Então nós vamos começar com uma meditação, né, e depois eu vou trazer um textinho para que a gente possa comentar alguma coisa. Então, vou convidar vocês aí para quem quiser abrir a telinha para meditar com a gente, é muito gostoso, né? Encontrar uma posição adequada. Se você estiver na cadeira, deixa os seus pés um pouquinho mais para frente, né? Senta um pouco mais para frente para ficar desencostado, com os pés no chão. A gente está aqui começando aí o nosso encontro, já estamos gravando, para que essa meditação possa ficar e ser praticada por outros momentos também. E para quem está no chão, né, se quiser uma almofadinha para ficar bem confortável, é extremamente importante, a gente já tem aprendido isso, que no momento em que nós nos preparamos para meditar, que nós possamos, como primeiro aspecto, cuidar do nosso corpo físico. Então, reconhecer se tem alguma necessidade de mexer, de torcer, mas trazer os encaixes necessários. E a gente sempre começa com a nossa base, com a raiz do nosso corpo. Então, você vai observar agora e cuidar um pouquinho das suas raízes, seja sentado no chão, seja sentado na cadeira, onde você estiver. Então, vamos fechar os olhos. E assim que fechamos os olhos, abrimos o nosso olhar interior. E esse olhar, ele se abre mais quando nós acompanhamos por alguns instantes o fluxo do vento, o fluxo da vida, que vem de fora para dentro e de dentro para fora. Então, exagera mesmo na sua respiração agora. E permita que na exalação o seu corpo se acomode, se solte mais em direção à terra, esvaziando mesmo, esvaziando e soltando. Nesse esvaziar, observa onde estão as suas mãos e acomoda as duas mãos, seja sobre as coxas, seja uma mão em cima da outra, pousada sobre os pés, mas saiba onde estão as suas mãos. Então, sustentando os olhos fechados, por alguns ciclos você foca no esvaziar, no soltar, deixando que a exalação faça o seu trabalho natural, que exerça o seu poder, o poder de limpar, o poder de esparramar, de abrir espaço, de limpar os cantinhos. Deixa soltar o ar, soltar, esvaziar. Se você tiver necessidade, você pode soltar pela boca por algumas vezes, como se você tivesse um canudinho na boca, um fininho,
você assopra pela boca. Só se estiver muito agitado, se estiver com muito desconforto, mas retorna pelas narinas. E essa exalação é longa, é ampla, é calma. E você faz uma checagem no seu corpo, observando as raízes, observando o contato dos glúteos com o chão, se assentando nos glúteos. Você percebe a sua coluna vertebral, seu eixo, em direção ao céu e continua exalando grande. E então relaxa e solta os ombros, os cotovelos, as mãos. Deixa o seu corpo encontrando estabilidade e conforto na entrega. O seu olhar interno sobe pela região da garganta. Relaxa suas mandíbulas, relaxa sua mandíbula. Deixa a língua solta dentro da boca. Percebe o seu semblante, o seu rosto e todo o seu corpo vai sendo liberado de qualquer registro, de qualquer tensão, indo tudo lá para o centro da Terra, lá para a Mãe Terra. Exala. E sustentando os olhos fechados, acompanhando com a consciência que vê o fluxo do vento, perceba agora a inspiração. Esse vento que chega, esse sopro que adentra e que vai preenchendo desde a raiz, passando pelo abdômen, pelo meio do tórax, pela parte alta, até o topo da cabeça. Essa inspiração também é longa, é calma, sem puxar o ar fortemente, também sem empurrar o ar, mas encontrando um caminho suave para o vento que entra e para o vento que sai. Percebe agora quais são as características, a força, o poder da inspiração. Sente no corpo físico o que a inspiração traz como informação. E essa informação de vitalidade, de brilho, de força, de luz, em que você intensifica a cada inspiração, agora se esparrama a cada exalação por todas as células do corpo. Sente a informação que vem através da respiração. Na inspiração, essa vitalidade acende, revigora, e na exalação ela se esparrama por todo o corpo. E por alguns instantes, permaneça bem pertinho da vida e da luz que sustenta, que te atravessa.
E assim você vai sentindo todo o seu corpo se iluminar. Essa luz se esparrama a partir do eixo que te conecta entre terra e céu. Ela se esparrama pela parte da frente do seu corpo. Ela se esparrama pelos braços. Ela se esparrama pelas costas. Ela se esparrama pelo seu rosto, pelo topo da cabeça. E você nutre essa luz a cada inspiração. Você sustenta essa luz a cada inspiração. E a cada exalação você esparrama luz. E agora você vai saindo da ação da sua respiração, permanecendo com os olhos fechados, envoltos, preenchidos por essa luz. Deixe que o corpo encontre o seu ritmo, o ritmo da vida agora em você. E você não faz nada. Perceba-se afastando da ação e observando qual a parte do corpo que se movimenta agora com a força do vento, que entra e que se esparrama. Percebe agora esse outro passo fundamental nessa jornada de autoinvestigação, de autoestudo. Sair da ação, entregar, mas se mantendo consciente. A consciência vê o corpo respirar sem que você interfira. Não julgue a forma, o tempo, o ritmo, o local, nada. Apenas observe. E a partir desse mesmo lugar que observa, você observa também, expandindo essa visão, qualquer fluxo de pensamento, de imagem que possa interferir no seu foco. Você então tem o terceiro, um outro passo importante: desidentificação dos ruídos da mente. Simplesmente deixe passar e sustente o foco para observar qual a parte do corpo que se movimenta com a entrada e saída de ar, de vento. E então essa consciência que vê, que testemunha, que cuida, desce em direção à região do seu coração.
e você vai buscar o som, o ritmo, qualquer sensação no corpo do pulsar da vida em você. E permaneça descansando por alguns instantes no pulso da vida, nesse tambor constante. Repouse, descanse aí. E então, usando a capacidade criativa da mente, reconhecendo essa possibilidade, essa habilidade mental, visualize uma vela na região do seu coração. E sustente a chama dessa luz, dessa vela, como um reconhecimento dessa região, a sede da alma, portal entre o visível e o invisível, entre matéria e espírito, entre Purusha e Prakriti. Permaneça aí por alguns instantes, na entrega consciente da vida, pulsando e recebendo o conhecimento. E então, com os olhos fechados ainda, leve a palma das mãos nesse pulsar, no centro, no centro do peito. Entre, sinta na palma das mãos e então respire profundo e retenha esse brilho por alguns instantes dentro de você, sustentando a conexão com o coração. E quando soltar, esparrame, esparrame, esparrame. E então, passando as mãos unidas, nesse gesto de oração, nesse gesto de yoga, nesse gesto de união,
na frente do altar do coração, desse portal que estabelece uma conexão mais ampla com aquilo que há de mais essencial em nós. Faça a sua reverência interna, a sua comunhão. E respirando amplo e grande, nós vocalizamos todos juntos o mantra Om. Uhum. E assim, abrindo os olhos, chegamos aqui. Namastê. E eu quero, né, abrir esse encontro a partir dessa meditação em que compartilhamos, mas trazendo um tema para que nós possamos pesquisar, adentrar na nossa vida, que é sobre experiências espirituais. Então, eu acho muito interessante a gente começar essa reflexão trazendo o que são, né, experiências espirituais. Só que para isso eu vou usar um texto de Sri Aurobindo, para que nós possamos ler junto um trecho da poesia de Savitri. Chegou para vocês? Mas vocês não precisam ler comigo, ler aí, mas se quiserem também, fica à vontade. Mas eu gostaria mais que vocês trouxessem a escuta mesmo, né? Que continuasse nesse lugar assim de escuta em que a meditação traz tão fortemente, né? Para que nós possamos ouvir esse trechinho de Savitri. Savitri é o canto 3 do capítulo O Yoga do Rei, o yoga da libertação da alma. Agora começa a poesia. Um desejo do mundo compeliu o seu nascimento mortal. Protagonista do jogo misterioso no qual o desconhecido procura a si mesmo através das formas. Projetava seus raios grandiosos na vida humana. Seus dias eram um longo crescimento para o Supremo, um ser para as alturas, nutrindo suas raízes. Um ser para as alturas, nutrindo suas raízes. Um oceano em pulso, levantado a cada respiração. Cada ação deixava as pegadas de um Deus. Cada momento era um bater de asas possantes, iniciado de seus próprios mistérios velados, esconde em uma pequena semente muda o seu pensamento cósmico. Passageiro de vida para vida, de escala para escala, mudando seu eu imaginário
de forma para forma, e aos poucos prevê a vinda de Deus. Um raio do eterno fere seu coração. Seu pensamento se estende no infinito. Tudo nele se volta para a vastidão do espírito. Na criatura, o Criador desvelado trabalha. Então, é revelado no homem o divino manifesto. Então, é revelado no homem o divino manifesto, através do qual sua glória brilha para quem fomos feitos. E nós penetramos na infinidade de Deus, da qual todo o processo da natureza é arte. Os marcos da pessoa pequena caíram. O ego, ilha, juntou-se ao seu continente. Uma visão celestial via e sabia. A mente atada se tornou uma luz ilimitada. Uma visão celestial via e sabia. A mente atada se tornou uma luz ilimitada. O eu finito se casou com a infinidade. Sua caminhada agora planava em um vôo de águia. Brilhava o amanhecer de um dia espiritual. Assim, ele cresceu em seu eu mais amplo. Um ser maior viu um mundo maior. Um ser maior viu um mundo maior. Tradução da Marta Maria Pereira, da Associação Nacional de Yoga Integral do Rio de Janeiro. Agora podemos aqui voltar, né? Trazer aqui. Na realidade, depois desse texto, eu não preciso falar nada, né, gente? Depois dessa poesia, assim, né? Não tem o que a gente trazer muito, né? Para colocar em cima das palavras de Sri Aurobindo. Mas eu gostaria, sim, de puxar, através dessas palavras, através dessas indicações, né? Do que é uma experiência espiritual. Porque a pergunta era essa, né? Vamos definir o que é experiência espiritual. E esse texto, essa poesia, ela traz, né, em seus detalhes, em cada palavra, né, essa experiência divina no humano, através da nossa experiência humana, esse divino se manifestando. Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer, assim, para deixar mais claro para cada um de nós, em qual momento da nossa vida, nos nossos percursos, nas nossas experiências, no nosso dia a dia, nas nossos afazeres, no nosso trabalho. Quais são os momentos em que nós nos aproximamos conscientemente de uma experiência de algo maior em nós do que a nossa personalidade, do que a nossa identidade? Mas aqui também é importante a gente reconhecer o quanto a nossa identidade, né, essa nossa persona, essas nossas características, esses nossos atributos
são importantes para essa experiência espiritual. Porque a maioria das nossas atitudes ao longo da nossa vida, principalmente antes do conhecimento chegar, porque isso é muito interessante a gente reconhecer quando um conhecimento chega, o quanto a nossa vida vai sendo modificada e atuada e recebida a partir desse vivida a partir desse conhecimento. Então, olhando, né, para a importância de nós compreendermos o nosso ego, a nossa personalidade, como um instrumento do divino. Porque né, como eu falei, eu estava só voltando um pouquinho antes do conhecimento chegar, o quanto a maioria das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas interações e das nossas relações, elas nascem, brotam e são sustentadas a partir da individualidade. E aqui tem um pontinho chave de reconhecimento dessa transição, de quando o conhecimento chega. Isso que vem do nosso interior, quando a gente observa se isso está sendo apenas para mim, como indivíduo, se individualmente eu preciso que isso aconteça e eu estou agindo disso só para mim, ou se a minha ação consegue reconhecer a unidade. Enquanto houver divisões, nós estamos totalmente envolvidos com o nosso ego, com a nossa materialidade. E não tem mal nisso, mas é importante saber. Essa é a consciência que testemunha e que vê, e que precisa desse instrumento. Mas no momento em que nós estamos a cada dia, a cada passo, a cada nova experiência, a cada novo dia mesmo, né? É cada novo dia, a gente não precisa nem olhar muito assim. O dia começou, né? O dia está começando. E a partir desse início, a partir desse começo, a gente começa a viver de uma forma indivisível, através da forma da união, onde não existe separação, onde não existe dualidade, existe unidade. Esse é o universo espiritual. É aqui que a espiritualidade está se manifestando. Então, esse é um passo que nós estamos trazendo, que a gente trouxe na meditação e que a gente está trazendo no nosso caminhar de autoestudo, né, que é o yoga, de reconhecimento e fortalecimento desse lugar interno que vê, desse lugar interno que sente, que vê aquilo que sente, que vê aquilo que sente. E essa posição, que é a posição que Patanjali traz, né, no Yoga Sutra de Patanjali, como prática de desenvolver e consolidar o testemunho, o testemunhar. Encontrar um pouquinho esse lugar de separação, como a gente fez na meditação. Permita que o seu corpo respire sem que você interfira, mas você mantenha a observação. Esse é um passo fundamental e você pode fazer exatamente agora por um instante. Percebendo como o seu foco pode ir lá e voltar. E é assim que os pensamentos atuam na meditação. Esse lugar que testemunha reconhece o pensamento interferindo, as imagens interferindo, o sentimento interferindo, mas ele volta. Ele volta para essa comunhão. Porque essa comunhão dentro de nós, ela é feita através do silêncio. O silêncio é aquilo que
sustenta essa união, essa comum união. Então, no nosso passo de testemunhar, de investigar, a gente já tem aqui alguns lugares importantes para a gente reconhecer quais são as experiências espirituais que nós temos no nosso dia. É lógico que é muito valioso quando a gente pode refletir e lembrar das grandes experiências, né? Porque a gente tem também experiências que vão se consolidando mais, né? Que nos leva a mergulhos mais profundos, a dimensões, a outras dimensões. Essas são extremamente valiosas, né, também. Mas as do dia a dia é a que sustenta essas mais amplas. Então, a todos os dias, todos os momentos, nós temos essa oportunidade de testemunhar a ação do ego para poder abrir espaço para que a nossa alma, o nosso espírito possa ajudar o ego, possa dar suporte para o ego. Quando o ego tem a essência e a alma como conselheira, porque vocês já perceberam, né? A gente tem diversos lugares internos que nos dão conselhos, né? A gente tem um determinado pensamento, a gente começa a pensar de um jeito, daí começa, não, mas se você fizesse tal coisa, não, mas e se for outro jeito aqui? Ah, mas tal coisa aconteceria assim, e aí vai, né? Vai, um monte de coisa. Então a mente vem, memória, ideais, dogmas, conceitos, sonhos, vem com tudo, né? Nisso, com todas as colocações. Então, é muito interessante a gente observar todas essas colocações, reconhecer e poder ouvir, abrir espaço para ouvir o conselho da consciência, né? De Purusha, Prakriti. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho, assim, né, nesse caminho, como, quando, em que momento, como você sente, o que você sente. Se você quiser trazer também algum exemplo de uma experiência espiritual, acho que isso também é valioso, para que a gente possa abrir um pouco mais esse nosso estudo. Harion, passa o microfone. Ô Lili, essas experiências seriam samadhis, né? Ou é outra coisa? Ah, é muito interessante ler, né, fazer esse link com o que a gente também está estudando, né? Uhum, O Samadhi, ele é o, o auge de uma experiência espiritual. Mas eu gosto muito de a gente poder trazer o Samadhi uhum, como degraus também, sabe? Que às vezes tem experiências mais leves, que é isso que eu trouxe do nosso dia a dia. Por exemplo, um momento você tá fazendo uma comida e aí você come aquela comida e você tem a experiência de Deus ali, assim, né? Você sente um agradecimento, você sente um amor, você sente aquele alimento sustentando o seu corpo. Por um instante, você tem a experiência da unidade, uhum, a experiência da união além da matéria, né? Mas junto com a matéria. Então, isso é um pequeno samadhi ao longo do dia. Aí uhum, você pode ter experiências maiores, seja na meditação, seja numa prática de yoga, seja na ayahuasca.
seja em diversos, seja pintando, seja fazendo uma mandala, seja dançando, né? Então, tem momentos de samadhi é o êxtase, né? É a gnose, é a epifania, é o momento em que realmente tem a união total assim com a divindade e você se diz só, você é a divindade. Então, Uhum. e do mesmo jeito que que esse samadhi acontece de forma ampla, assim, mais forte, e a gente retorna, porém, no momento que isso acontece, as informações do nosso corpo recebe essas informações divinas. Então, algo se modifica em termos, lembrando, né? Tudo é vibração, tudo traz uma informação. Então, essa vivência do divino, esse samadhi, ele vai se condensando novamente, né? E trazendo para o nosso corpo, e trazendo informações diferentes para nosso pensamento, para as nossas emoções. E essa é a grande chance de viver o divino no dia a dia, através dessa experiência. E do mesmo jeito, tá lá no dia a dia, vê uma flor, né? A flor se abrindo. Ai, ver uma flor se abrindo, né, gente? É êxtase. Para mim, isso é êxtase. A gente tem uma florzinha lá na Ilha Bela, que é uma roxinha, que ela é um copinho assim, ó. E ela tinha os momentos certos que ela ia abrir. E eu colocava todo mundo sentado na escada para ver a flor abrir de manhã. E aí ela abria uma pétala, abria outra pétala, abria outra pétala, abria outra pétala, até que ela abria totalmente, assim. Isso é êxtase. É ver, assim, a flor já é linda, agora ver ela florescer, né, é, assim, uma comunhão. E do mesmo jeito, esse samadhi, que é de uma outra forma, mas que é a experiência divina, volta, a gente traz isso e volta para o nosso dia a dia, né? Muito bom. Sim, Lê, eu que agradeço. Muito bom. Quer trazer alguma experiência de samadhi? Ah, pequenos samadhis no dia a dia. De samadhi. Ah, tem hora que respirar bem, assim, já traz um deleite. Maravilhoso, maravilhoso, que é isso mesmo, né? Na hora de inspirar. Então, por que que eu estou querendo pontuar? Para que a gente se aproprie das nossas experiências no nosso dia a dia. E que a gente não tenha dúvida que inspirar, que respirar é um deleite. E que a gente faça isso mais e mais vezes a partir desse lugar de reconhecimento dessa experiência. Da experiência do divino em mim respirando. Uhum. Maravilhoso. Harion. Bom, obrigada. Ariana. Ei, gente, boa noite. É, eu fico pensando também, Lili, que às vezes quando a gente passa por essas experiências, a gente e presta atenção, né? A gente precisa prestar atenção para que a gente possa vivê-las também. A gente meio que conhece um certo caminho que pode levar a isso, sabe? Eu falo isso pensando no cotidiano, assim. Por exemplo, eu tenho aqui meu bebedouro de beija-flor. E eu sei que eles vão vir em certos horários e eu já fico de onde eu estiver aqui na casa olhando, porque eu acho é isso, é assim como a flor é a coisa mais linda. Você vê um beija-flor chegando, aí chega outro, e aí vem outros passarinhos também, e isso de repente te tira lá daquele lugar que você estava de trabalho, no meio de estudos, enfim e te leva para junto desse algo maior, assim, né? Desse todo, sabe?
quando você presta atenção, né, a esses seres que estão à nossa volta, assim. E então eu tento hoje parar, assim, momentos do dia, e é isso, parar, respirar e olhar pela janela, olhar um beija-flor, porque isso vai me levar, eu sei que isso já vai me levar para esse outro estado, assim, de conexão, eh, é isso, é conexão mesmo, assim, de fazer, sentir parte do todo, né? Porque acho que no cotidiano a gente tá tão aqui dentro, né, nesse retângulo assim, pelo menos eu no meu trabalho, né, tão aqui assim, que você só se sente aqui, né? Você só se sente trabalho, você só se sente aquela coisa que você tem que dar conta. E você esquece do mundo, você esquece do divino, você esquece da sua, né, existência como um todo. Então, acho que hoje eu tô tentando criar esses caminhos que me levam a esse encontro, assim. Além da meditação, né, que tem sido um espaço sagrado mesmo, de conexão e de entrar, né, e sair, assim. É isso. E aí, são meus encontros, minhas reconexões, eu acho, no cotidiano. Harion, né? Arion, Harion. Arion. Nossa, nossa, tão importante, Lê, a gente criar, dar suporte, né, para nós mesmos. Como isso, colocar uma coisinha, colocar uma pedra, uma flor, um incenso, uma vela, um pano, o que seja, né, para nos ajudar a não esquecer que a coisa é maior do que isso aqui, né? Porque a nossa vida, a nossa educação, o nosso momento atual, a gente está assim, né? Esse é o ângulo da nossa, como ela falou, assim, quadradinho. E esse quadradinho, no momento que eu paro de olhar para o quadradinho e eu vou olhar para o meu dia a dia, esse quadradinho vai junto. Eu olho para a cozinha, para as pessoas nesse quadradinho, né? Então, sim, a experiência espiritual é uma ampliação de campo dos nossos sentidos. Então, é muito valioso que a gente tenha coisas e que a gente nunca deixe de admirar a beleza de uma coisa que, de repente, a gente vê todo dia, todo dia, todo dia, e que aquilo ficou comum e você não vê mais. Então, buscar essa conexão, esse lugar de encontro, de que eu reconheço que esse caminho existe dentro de mim. É por isso, mais uma vez, assim, se apropriar da experiência, né? É para se apropriar da experiência espiritual. Isso para mim, eu estou aqui, ó, me conectando, né? Aqui nesse corpo, é como diz Shri Aurobindo também, entre terra e céu, que é assim que a gente está fazendo na meditação. A gente, né, expande, mas nas raízes, com as raízes aqui na terra, né? Sabendo onde nós estamos, sabendo, né, qual a situação atual. Então, essa é a grande, né, é o grande chamado que Shri Aurobindo traz para nós, né, como o yoga integral, como essa invocação para esse momento da humanidade ao qual nós estamos fazendo parte, em que não é mais uma experiência espiritual em que a gente sai e fica vivenciando a espiritualidade em cima no topo da montanha, ou dentro de uma caverna, ou no nosso quartinho, ou dentro de um spa, ou não. Hoje é importante a gente viver, a gente saber aprender esse caminho, conectar com esse caminho, saber que ele existe, mas trazê-lo para o nosso dia a dia. Mas trazer esse estado de força maior, de presença para o nosso dia a dia. E a partir da presença, muitas coisas se revelam. Como, por exemplo, às vezes, a gente encontra com uma pessoa que a gente não aguenta muito o que ela fala, né? A gente fica meio cansado, sabe aquelas pessoas que falam, 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 falam.
E que assim você fica assim, e aí você fica meio que pensando, será que não vai acabar? Nossa, não. Nossa, estou atrasado, eu preciso ir, né? Só que de repente um dia você fala, eu vou praticar a escuta e a paciência. Aí você vai escutar e ter paciência. Com certeza vão ter coisas que a gente vai ouvir que vai fazer sentido para nós, porque a gente deu espaço, porque a gente buscou um caminho. Então, mais uma vez, esse é o sadhana. O yoga é sadhana, é prática diária, instante a instante. Senão não faz sentido. É mais uma vez, sempre, toda hora, toda a vida é yoga. Hari Om. Muito bom, Lê. Mais alguém quer trazer alguma experiência? Quer trazer alguma colocação também? É bom ouvir a voz de vocês. Nossa. Bom, então acho que também nós vamos fechar, né? A gente pode fechar, né? Acho que nós vamos fechar aí com um pouquinho, fechando um pouquinho nossos olhos, respirando profundo, deixando que tudo que a gente ouviu, primeiro tudo que a gente experimentou na meditação, no texto, em alguma mensagem que ficou, deixa isso agora chegar, encontrar um lugar dentro de você e se acomodar. Percebe você como protagonista do jogo misterioso. Percebe você com uma visão celestial, ampla. Respira fundo e percebe que o espaço é muito maior que o conteúdo. E assim abrimos os olhos, encerramos aqui. Muito grata pela presença, muito grata para aqueles que ficaram. E lembra de escrever no seu diário de prática, vai buscar as suas experiências espirituais, que com certeza você já teve, e fique atento às possibilidades do dia a dia, abrindo esse espaço para que você possa testemunhar e experienciar. E a gente se encontra amanhã. Tem mais. Harion, boa noite.